bom dia, meus irmãos. Eu saudo a todos, amados, com a santa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui para mais um dia de devocional, amados, com o tema Marcas de um Adorador. E hoje, amados irmãos, creio eu que é o dia mais esperado da semana. Hoje vamos estar falando nesta Sexta-feira Santa da crucificação de Jesus, justamente, amados. Porque, amados, o nascimento de Jesus foi muito importante. Existem passagens bíblicas muito importantes. Mas não há uma passagem mais importante na história do que a crucificação e a ressurreição do nosso Jesus. Amém, meus irmãos? Porque, meus irmãos, toda a Bíblia aponta para o dia desse acontecimento. Sobretudo por meio dos profetas do Antigo Testamento. Amados, o profeta Isaías, por exemplo, ele anunciou. Olha o que está aqui em Isaías 53, versos 5 ao 6, diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É muito forte, amados. Porque, amados, havia um plano divino de salvação. O plano já havia, meus irmãos. No momento, antes da crucificação, Pilatos tenta a sua última abordagem para sair daquele impasse que estava metido diante do povo sedento pelo sangue do Messias. Como está lá em Mateus 27, versos 22, disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Esse questionamento nos faz pensar sobre a decisão que cada pessoa deve tomar quando descobre a existência do Senhor Jesus. Recebê-lo ou rejeitá-lo. Não há meio termo, meus irmãos. É ou não é? Então, sabemos que a morte e a ressurreição de Cristo eram necessárias para que se cumprisse o plano de salvação da humanidade elaborado pelo Deus Pai. Entretanto, o ato injusto e maldoso daquelas pessoas de torturar até a última gota de sangue o inocente Filho do Altíssimo, obviamente sob a ação dos demônios, simboliza a triste história dos humanos contra o Criador. Um enredo de rebeldia contra a vontade divina. Amados, o Senhor Jesus enfrentou a violência de homens brutais que não mediram esforços para agredi-lo. Foram socos no rosto, açoite de varas e açoite que rasgaram sua carne. Foram alguns flagelos que ele experimentou, como está lá em Isaías 50, versos 6. Não podemos esquecer que o Filho de Deus sofreu tudo isso, amados,
estando em um corpo humano, um corpo frágil e vulnerável, como é o nosso corpo. Amados, é muito importante nos lembrarmos do seu sacrifício e da sua dor e termos a consciência de que os nossos pecados foram responsáveis por todo o sofrimento de Jesus. Meus irmãos, ali na cruz foi projetada toda a imoralidade e distanciamento espiritual e o pecado que acompanhava a humanidade desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva deram ouvidos ao diabo. Como o apóstolo Paulo, amados, ele faz uma observação aqui em 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É muito forte, meus irmãos. Então, igualmente o escritor de Hebreus aponta: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, meus irmãos. Vocês conferem lá Hebreus 9, verso 22. Então, ou seja, foi exclusivamente por meio do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz que a humanidade encontrou o perdão. Porque, amados, sobre o significado do sangue no contexto bíblico, ou seja, o pagamento que o pecado exige é a vida do pecador. Prova disso é que a morte entrou na humanidade na desobediência de Adão. Ao instituir a lei, Deus determinou que o sangue do animal sacrificado substituísse o transgressor que deveria morrer. O sangue é o símbolo maior da vida, meus irmãos, pois flui por todo o corpo, carregando oxigênio e os nutrientes necessários ao organismo. Então, esses sacrifícios constantes do pecado prenunciavam o maior sacrifício feito no mundo, amados. A vida de um único homem, o Senhor Jesus, pela vida de todas as pessoas, em todos os tempos e em todas as gerações. Amém, meus irmãos? Então, portanto, o Senhor Jesus não veio ao mundo para julgar ou condenar as pessoas. Não, quem pensa assim está redondamente enganado. Mas sim, ele veio para concedê-las uma chance de arrependimento de seus erros, para que possa habitar com ele no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, amados, como nós podemos observar, após a crucificação, o Senhor Jesus ele teve sede e pediu água, mas foi-lhe dado vinagre, como está escrito no livro de João 19, versos 28 ao 30. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amados, o vinagre potencializa a dor de uma pessoa com feridas, como nós podemos perceber. Então, quando Jesus bebeu o vinagre, a dor que ele sentia foi ainda maior, e ele disse: está consumado. Essa é uma das frases mais importantes e expressiva
das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Com a crucificação, o Senhor Jesus resolveu todos os nossos problemas e por isso estamos livres. Jesus resolveu o problema da humanidade. Ele pagou pela nossa redenção, tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Porque, amados, essa é a mensagem que a cruz nos transmite, de que nós somos livres. Livres, meus irmãos, pois Jesus se entregou em nosso lugar para que assim tivéssemos vida, amados. Crê em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, amados. Nós não devemos aceitar em nosso corpo. Amados, antes da crucificação, Jesus foi flagelado. Soldados romanos desnudaram a metade superior de seu corpo e amarraram suas mãos a um pilar. Ele foi forçado a se curvar com a coluna vertebral exposta. Então Jesus foi açoitado com um chicote de 3 pontas, composto de 3 tiras de couro, ligado por pedaços de ossos e metal em sua corrente. Flagelação ou açoite sempre precediam a pena de morte para que o prisioneiro fosse enfraquecido e morresse mais rápido na cruz. Meus irmãos, a violenta chicotada do corpo de Jesus rasgou sua pele e mostrou sua carne até o osso. Muitas vítimas morreram antes mesmo de encontrarem a cruz por causa da flagelação. Muitos ficaram paralisados e poucos permaneceram conscientes após essa terrível punição. Depois da flagelação veio o escarnaio. Os soldados implacavelmente, cruelmente ridicularizaram o Filho de Deus de toda a criação. Amados, Jesus estava fraco demais para carregar a própria cruz, porque seu tormento já havia sido levado ao limite máximo. Havia pouca vida restante em seu precioso corpo quando chegou ao topo do Gólgota. O homem que havia virado mesas, segurado criancinhas no colo, acalmado as tempestades e ressuscitado os mortos, agora estava sangrando em agonia. Seus pulmões estavam lutando por mais um suspiro de atmosfera da terra e seus olhos estavam envoltos em dor cruel. Eu me pergunto, meus irmãos, se os guardas podiam ouvir a respiração ofegante do nosso Salvador. Sua mãe, que testemunhou seu primeiro respirar precioso, agora o ouvia respirar pela última vez. Ela tinha rido em seus primeiros balbúcios e agora tinha que ficar e ouvi-lo lutar contra a dor. Amados, Jesus ele poderia ter chamado mais de 10.000 anjos naquele momento. Eles teriam vindo socorrer Jesus. Ele poderia ser removido da cruz, mas não o escolheu. Ele escolheu conter seu poder. Por quê? Por que será? Porque ele não salvou a si mesmo do escárnio do próprio inferno. Ele permaneceu ali por mim e por você. Foi a alegria colocada diante dele, meus irmãos. Então você, em sua mente, enquanto ele estava pendurado na cruz do Calvário, amados, o que passa na mente de cada ser humano quando ele pensa naquele momento tão triste que Jesus sofreu na cruz do Calvário, por mim e por você?
Amados, não há amor maior no mundo, não há prova de amor maior no mundo do que a que Jesus fez por nós. Inocente, porque Jesus ele era inocente, sem pecado. Ele deu a sua vida ali, meus irmãos, naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a salvação eterna. E ainda assim, meus irmãos, existe pessoas que não crêem nesse Deus. Ainda assim, tem pessoas que não se voltam e nem se dá para esse Jesus. Amados, nada nesse mundo que eu e você, ouvinte desse devocional, fizermos, pagará o preço que Jesus fez por nós. Nada, nada, meus irmãos. Porque não houve dor maior, não houve prova de amor maior que a humanidade possa ter relatado do que a morte do nosso Senhor naquela cruz. Então, meus irmãos, que cada um nesse dia de hoje, dessa sexta-feira santa, possa vir refletir sobre o amor de Jesus por cada um de nós. Porque se Jesus não tivesse se sacrificado por nós, hoje eu não estaria aqui nem você. E ainda existe pessoas que desdenham desse Deus, desse Jesus. Tem pessoas que estão sendo tocadas por Jesus nesse momento e simplesmente elas viram as costas para Jesus. Existem pessoas que Jesus tem chamado e tem pessoas que não ouvem a voz dele. Amados, que nós seres humanos, possamos refletir sobre esse amor tão grande que foi, que Jesus nos mostra, que Jesus nos apresentou ali, que Deus nos deu o seu único filho para que morresse, para nos dar a salvação eterna. Ele levou ali com ele, naquele momento de dor, todas as nossas dores e enfermidade, meus irmãos. Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nós, por amor à humanidade. Ele disse ao Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas nesse momento Deus não ouvia mais Jesus. Porque o pecado fez a separação, não que Jesus tinha pecado, porque ele era inocente, mas pelos nossos pecados. Os pecados nossos como seres humanos miseráveis que somos. Mas ele teve misericórdia da minha vida e da tua vida. E foi crucificado cruelmente. Foi açoitado, foi cuspido, foi rasgado, foi açoitado por mim e por você que está ouvindo esse devocional. Como não servir a esse Jesus? Como não pregar e viver esse Jesus? E tem muitas pessoas que conhecem,
que teve a oportunidade de reconhecer e conhecer a palavra do Senhor e hoje se encontra longe de Deus, longe de Jesus, longe da obra que lhe foi confiada. Quantas pessoas hoje estão distante da presença do Senhor por causa do brilho do mundo, que deixaram se levar, que deixaram que as luzes, o brilho que o mundo oferece, viesse brilhar nos olhos dessas pessoas que se afastaram do Senhor Jesus. Se você que está ouvindo esse devocional, é uma dessas pessoas, Jesus, ele te chama hoje. Jesus está te chamando. Volta-se para Ele enquanto há tempo. Volte para Jesus, porque Ele te espera de braços abertos. Porque Ele não veio para te condenar, Ele veio para te ajudar. Você que um dia foi usado por Deus e hoje se encontra afastado, é com você que o Espírito Santo está falando. Você que se encontra fraco espiritualmente, Ele te chama, porque Ele vive, meus irmãos. Ele morreu porque necessário foi, mas Ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que esse áudio devocional alcançar. Que o Espírito Santo do Senhor possa te tocar no momento que você ouvir esse devocional. Que você venha voltar-se para Jesus enquanto há tempo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E se assim Ele permitir, amados, amanhã eu estarei de volta com esse devocional maravilhoso, Marcas de um Adorador. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.